Olá, começa agora mais um Destaques na TV Otimista. Uma nova regra sobre o funcionamento do comércio em feriados passou a valer neste mês e já levanta dúvidas entre empresários e trabalhadores. A mudança estabelece que diversas atividades comerciais vão depender de previsão e convenção coletiva de trabalho para funcionar em feriados, além da observância das legislações municipais. A medida tem impacto direto sobre lojas, supermercados, shoppings e outros estabelecimentos comerciais. O funcionamento do comércio em feriados voltou ao debate nacional. Isso por conta de uma nova regra que, para diversas atividades, esse funcionamento nessas datas necessita de um acordo na convenção coletiva entre os sindicatos laborais e os sindicatos patronais. Para esclarecer que nova regra é essa e o que é que pode funcionar ou não, a gente vai conversar agora com o Dr. Rômulo Marcel, ele que é advogado especialista em direito tributário e empresarial. Dr. Rômulo, explica para a gente que nova regra é essa e, assim, a gente acabou de passar por um feriado, né, o de Corpus Christi, a gente viu muito comércio funcionando, mas o que é que pode, o que é que não pode, o que é que essa nova regra estabelece? Em 2021, houve uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que liberou o funcionamento de determinadas atividades comerciais em feriados, independentemente de uma convenção coletiva. Acontece que existe uma lei, essa lei é ainda do ano 2000, que prevê que para o funcionamento do comércio em feriados é necessário um acordo, uma convenção coletiva, esse é o nome técnico que se dá, entre o sindicato patronal e o sindicato laboral. Se não houver essa norma coletiva autorizando o funcionamento no feriado, esse funcionamento é irregular. E aí a gente tem que estar atento porque são diversos feriados, né? O Brasil são muitos feriados por ano, e aí existem os feriados municipais, os feriados estaduais, os feriados nacionais. Cada um desses feriados precisa de um acordo como esse? Precisa. Inclusive, é necessário que se verifique a legislação municipal. Quando você fala em atividade econômica, ela se dá no âmbito de um município. Então, se houver um município com um feriado em determinada data, ou mesmo um feriado estadual, ou ainda um feriado nacional, é preciso que a convenção coletiva preveja o funcionamento do comércio nessas datas. Se a convenção autorizar, houve um acordo entre os sindicatos, esse funcionamento será regular. Se não houver autorização, independentemente da esfera do feriado, o funcionamento é irregular. Claro, se nós estamos falando num feriado municipal, aqui do município de Fortaleza, por exemplo, só vale para os empregados de Fortaleza. Certo. E aí, se não acontecendo essa convenção coletiva, está ali o feriado nacional, enfim. E aí, o que é que acontece se as empresas, mesmo sem essa convenção, abrirem, né? O que é que acontece? Quais são as punições, enfim, quais são as sanções possíveis nesses casos? Bom, para início, o trabalho em feriado deve ser pago em dobro. Se não houver o pagamento em dobro, é necessário que haja uma folga compensatória. Mas isso é a retribuição ao empregado. Lembremos que o funcionamento alheio à convenção coletiva, sem que a convenção preveja, ele é irregular. E sendo irregular, é possível que o empregador sofra, por exemplo, uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, que vai constatar a irregularidade e, eventualmente, autuar aquela empresa. Impor uma multa que precisará ser paga pelo empregador que resolveu infringir a lei. Agora, no caso dos empregados, né, assim, a gente sabe, enfim, tem vários casos, né, são vários casos com relação a, assim, a empresa vai abrir, você precisa vir trabalhar, e como é que fica a vida do empregado nesse sentido? Isso é algo que precisa primeiro ser objeto de sensibilização dos empregadores. É claro que determinadas atividades, como, por exemplo, farmácia, é muito difícil você fazer um fechamento completo num feriado, mas você pode estruturar escalas. Então, o ideal
é que o empregado procure o seu empregador, converse com ele, tente estabelecer uma escala que permita um trabalho apenas em alguns feriados e sempre de acordo com a convenção coletiva. Isso é que é fundamental. O sindicato do empregado e o sindicato do empregador precisam conversar e chegar a um bom acordo de como exercer, arquitetar aquela atividade da melhor maneira possível. O que é que as empresas precisam fazer assim, para se adequarem mesmo? Assim, essas convenções, elas acontecem várias vezes ao ano, enfim, procurar os sindicatos? Existe uma periodicidade comum de convenções coletivas que é anual. Geralmente, na data base de cada categoria, os sindicatos sentam, se reúnem, conversam, deliberam, votam aquela convenção e chegam a um bom termo. Então, o ideal é que essa conversa seja a mais honesta e mais equilibrada possível, tanto no sentido de garantir, de um lado, a atividade econômica, mas de outro também o descanso e o direito do empregado, que precisa, no fim de semana, estar com a família, no feriado, estar com a família, acompanhar seus filhos. Enfim, a ideia dessa lei não é impedir a atividade econômica, é fazer com que ela seja exercida de uma maneira que cause o menor prejuízo possível aos empregados que, num feriado, preferem, pelo menos devem preferir, estar com a família. Mas aí, no caso de uma convenção coletiva ou a não realização dessa convenção coletiva, o empregado está assegurado, porque assim, não, o presidente do meu sindicato está dizendo que não é para vir trabalhar porque não houve a convenção. Ele tá sujeito a alguma sanção da empresa e, se houver, ele está assegurado pela lei? Está assegurado. Se não há uma convenção coletiva e a lei diz que a convenção coletiva é indispensável para o trabalho nos feriados, o empregado não tem a obrigação de trabalhar no feriado, salvo se a convenção coletiva vier a ser celebrada e previr essa obrigação. Então, se não tem convenção, não existe autorização, a rigor o empregado não precisa obedecer à ordem de ir trabalhar no feriado. A gente precisa fazer essa diferenciação, né? O que é feriado, o que é ponto facultativo, para também um empregado não achar que está no direito dele sem estar, né? Perfeito. Feriado é aquele estabelecido pela lei. É perfeitamente possível que uma determinada cidade tenha um feriado numa quinta-feira, vamos supor que haja um feriado numa quinta, feriado definido em lei, e na sexta-feira, aquela cidade, o prefeito, resolve estabelecer ponto facultativo. Ponto facultativo não é feriado. E, portanto, o empregador pode exigir o trabalho naquela sexta-feira que seria imprensada, porque ali não é feriado, ali é um ponto facultativo. Feriado é aquele estabelecido por lei, seja uma lei municipal, estadual ou federal. Doutor Rômulo, mais uma vez, muito obrigado aí pelas suas informações, esses esclarecimentos a empregados e empregadores com relação a essa nova regra, com relação à convenção coletiva, que precisa haver essa convenção coletiva para saber se vai poder trabalhar, não vai poder trabalhar nos dias de feriado aqui no Brasil. Agora a gente volta ao estúdio. A própria ciência aponta que a convivência entre avós e netos é uma via de mão dupla que gera benefícios profundos para as duas gerações. E foi exatamente pensando nisso que uma escola de Fortaleza resolveu aproveitar o São João, uma das datas mais importantes da nossa cultura, para fortalecer esses laços afetivos. Essa foi a terceira edição do São João das Memórias, evento realizado pela Escola Creche Toca da Criança. Por aqui, a quadrilha pode até ser improvisada, mas o amor dos pequenos pelos avós é ensaiado todos os dias. Eu gosto da vovó porque ela é minha rainha de coração. Entre passos de forró, abraços apertados e muitas histórias, o encontro mostrou que algumas tradições não passam de geração para geração apenas pela cultura, mas principalmente pelo afeto. É maravilhoso participar, fazer presença na idade que ela se encontra, que eu sei que vai gerar memórias para o futuro, né, dela. E eu me sinto honrada estar aqui como vovó da Isis. No São João das Memórias, a sanfona divide espaço com a infância e com aqueles que têm muitos arraiais para contar. Nessa linda festa, os avós não são apenas convidados, mas são verdadeiros protagonistas. Muito feliz de estar aqui, porque isso rememora a minha história, traz momentos da minha história e agora compartilhando com o neto Lucas esse momento tão especial.
Parabéns pela iniciativa. Teve dança, música, comidas típicas e até brincadeiras que atravessam gerações. Momentos simples, mas que fizeram avós e netos compartilharem experiências longe das telas e mais perto uns dos outros. E é justamente nessa convivência que especialistas apontam benefícios importantes para o desenvolvimento emocional das crianças, sobretudo na relação com aqueles que, para muitos, são os seus principais cuidadores. A gente sabe que hoje também na escola a gente encontra os avós como cuidadores principais também, muitas vezes, né? E esse momento é essencial para que a gente possa promover memórias, né? Essas lembranças em família, as histórias entre as gerações e a própria tradição com o São João. Não é a primeira vez, desde que iniciou o São João eu tenho vindo, né? E é uma atividade importantíssima, não só para a escola, mas para a sociedade como um todo, porque ela, além de fortalecer esses laços dos avós com os netos, ela também fortalece o laço dos avós com os outros avós. E essa continuidade é o que as gerações precisam, desses momentos. Agora um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. O avanço da inteligência artificial no ambiente de trabalho tem provocado mudanças significativas nas rotinas corporativas. Especialistas alertam que o uso dessas plataformas sem autorização ou para compartilhamento de informações confidenciais pode resultar em consequências trabalhistas. As ferramentas de inteligência artificial já estão sendo amplamente utilizadas por profissionais e empresas para a elaboração de documentos, geração de relatórios, atendimento ao cliente e até no apoio à tomada de decisões. Mas essa utilização dessas ferramentas trouxe também muitos desafios às empresas, principalmente com relação à segurança dos dados, o sigilo das informações e até possíveis erros que a geração da IA pode gerar nessas decisões. Para falar sobre a legalidade de tudo isso, né, assim, os limites legais com relação à utilização dessas ferramentas e também com relação a essa segurança, né, tão vinda pela governança digital, a gente vai conversar agora com o doutor Rômulo Marcel, que vai explicar para a gente, doutor Rômulo, que perigos e assim, que cuidados, na verdade, as empresas, os profissionais que já estão sendo, aliás, utilizando essas ferramentas, precisam ter no dia a dia das empresas. Bom, primeiro é preciso dizer que a inteligência artificial é uma ferramenta. Você colocou aqui muito bem. Nós não podemos utilizar a inteligência artificial senão como uma ferramenta, um braço humano para a execução de determinadas tarefas. Agora, isso, como qualquer medida que se adota numa companhia ou mesmo no âmbito privado, precisa ser feito com cuidado. É necessário, por exemplo, que se leiam os termos de uso daquela ferramenta de IA, se veja a política de privacidade, a fim de verificar se os dados, por exemplo, dos seus clientes, os dados pessoais que são tão importantes, protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, estão efetivamente resguardados. Esse é apenas um dos momentos em que se deve atentar para essa utilização da IA. Mas, claro, existem outros problemas e possibilidades que a IA traz e em relação aos quais nós também devemos estar atentos. Eu vou mencionar só um deles. Hoje em dia é muito mais fácil cometer uma fraude do que era antes. Porque imagine uma deepfake, que é aquele vídeo, aquela voz simulada de uma determinada pessoa, que pode gerar, por exemplo, uma fraude bancária, um pagamento indevido ou coisas do gênero. Principalmente com relação a empresas que tratam do atendimento ao cliente diretamente, né? Tratam das informações desses clientes, né? A gente pode falar sobre clínicas, né, e empresas de advocacia também. Né? Sem dúvida. Inclusive, você falou de clínicas. Quando a gente está falando de dados pessoais de saúde, esses dados são sensíveis. Então, os cuidados têm que ser ainda maiores. E, claro, se você vai utilizar a IA
na sua atividade profissional ou mesmo pessoal, é importante que haja supervisão. O que é que nós vemos de mais grave hoje em dia? É as pessoas simplesmente terceirizarem para a inteligência artificial generativa a feitura de determinada tarefa e não conferirem. Eu trazendo para a área do direito, para a advocacia com o que eu trabalho, nós tivemos casos de colegas advogados sendo condenados por litigância de má-fé em virtude de a IA ter inventado, ter criado uma jurisprudência e aquela jurisprudência ter sido utilizada numa petição que foi ao Poder Judiciário. Então, é preciso utilizar a IA como ferramenta e com responsabilidade, sempre de forma supervisionada. Por isso que as empresas precisam estar atentas, principalmente, e tem que criar esse ambiente de governança digital, né, doutor Rômulo? Vamos falar sobre as responsabilidades, né? Assim, o gestor ele pode proibir o empregado, né? Assim, um funcionário de utilizar a IA ou não? Poder até pode, porque existe na relação de emprego aquilo que se chama de poder diretivo do empregador. Então, quem determina a forma como a atividade laboral é exercida é o empregador. Acontece que essa medida não é interessante. A IA verdadeiramente facilita muito a atividade, seja ela pessoal ou profissional. Então, eu não vejo uma necessidade de se proibir o uso da IA generativa, mas sim de cobrar dos colaboradores o que eu faço aqui no meu escritório, que é uma utilização de IA responsável, sempre supervisionada. Até porque ele pode ser responsabilizado por algum erro com relação a essa utilização. Sem dúvida. Veja, se esse erro causar um dano a terceiro, suponha que um determinado advogado resolve utilizar a IA, essa IA é mal utilizada porque não supervisionada e aquilo causa um erro, um prejuízo ao cliente. Esse prejuízo poderá ser cobrado daquele advogado. Então é preciso ter responsabilidade na utilização da IA. E aí, no caso da gestão da empresa, né, essa questão da governança digital para que as ferramentas sejam utilizadas da melhor forma. Né? Isso é fundamental. O que é que eu recomendo aos empresários de uma maneira geral, empregadores, enfim, donos de negócio, o que é que eu recomendo que eles façam? Que tenham uma política de utilização de IA, que haja uma governança no sentido de estabelecer como a inteligência artificial vai ser utilizada, quais são os parâmetros, quais são as responsabilidades e a supervisão. O principal quando nós falamos de IA hoje é utilizar sim, mas dentro de uma lógica supervisionada. Doutor Rômulo, muito obrigado aí pelas informações, pelos esclarecimentos importantes para você que é empresário, que está utilizando a inteligência artificial, as ferramentas de inteligência artificial para melhorar o fluxo de trabalho, melhorar a elaboração de textos, de documentos, geração de relatórios, mas tem que ser feito isso com muita responsabilidade e para poder utilizar sem prejuízos. Agora a gente volta ao estúdio. Agora a gente vai para mais um intervalo e nós voltamos em instantes. Há 20 anos, segundo a pesquisa do IBOPE, apenas 25% dos eleitores brasileiros tinham acesso à internet. A realidade hoje é bem diferente. As mudanças de mundo também afetaram o comportamento do eleitor. E isso provoca alterações diretas na hora de um candidato elaborar a sua campanha. Esses e outros pontos foram abordados em um evento sediado em Fortaleza que reuniu palestrantes, pré-candidatos e assessores. A imersão intitulada de Bora Eleger apresentou as principais estratégias diante das possibilidades existentes em 2026 para alavancar campanhas eleitorais e, consequentemente, o desempenho de candidatos. O primeiro passo, e talvez o mais importante, é reconhecer. Quem não aderir às principais tendências corre um sério risco de ficar para trás. É um evento extremamente importante porque hoje a política mudou. Então, quem não monitora, quem não trabalha de forma estratégica, se posiciona antes do eleitor, perde a eleição. Então, nessa fase inicial de campanha, pré-campanha, é importante que tanto a assessoria legislativa como os próprios parlamentares se munam de bastante informação estratégica, de um posicionamento mais alinhado para entender como que é o atual eleitor de hoje. O cenário hoje digital é um cenário híbrido e o que é interessante é que nesse momento
diferente da eleição passada, mesmo os candidatos mais conservadores já estão atuando no processo de inteligência digital, né? A gente saiu e entendeu que inteligência digital não é performance, não é criar profissionais ou políticos artificialmente construídos para as redes sociais, ali muitas vezes botando uma máscara de papel de que ele não era. O evento também é voltado para aqueles que atuam nos bastidores e que são os responsáveis por montar boa parte do sucesso de um candidato nas eleições. Para elaborar boas estratégias, o atual cenário requer atenção às ferramentas de momento. O uso da inteligência artificial, por exemplo, se torna indispensável. Sobre a questão da IA, né, a IA de fato vai chegar para mudar e revolucionar, né, nessa nova eleição, mas é uma coisa ainda que nós estamos aprendendo a lidar com a IA, né? Tipo, como é que faz ali um vídeo, como é que faz enfim, uma cola melhor, coisas que são de fato ali para trazer a audiência para aquele candidato, né? E de fato a eleição é totalmente histórica esse ano, onde vai ter muita tecnologia envolvida, né? E aí a gente precisa aprender mais. Apesar do incentivo ao uso da tecnologia, as estratégias de humanização são de extrema importância, sobretudo para captar o público pelo fator identidade. O evento também buscou mostrar o lado positivo das novas tecnologias dentro do cenário político. Segundo o especialista, as ferramentas digitais e a inteligência artificial podem aproximar candidatos da população, ampliar o alcance das mensagens e tornar as campanhas mais eficientes, desde que utilizadas com responsabilidades e planejamento. A gente entendeu que esse processo, pessoas se interessam e interagem com pessoas reais. Então a gente tem um processo hoje que é chamado de verdade central. Então hoje a rede social, para performar, ela precisa trabalhar com verdade. Então aqueles profissionais políticos, né, que montam uma característica artificializada hoje não foram para frente. Então a gente está mostrando realmente a verdade central de cada candidato e o Big ID ele ensina justamente a fazer esse processo. O Destaques fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.